Uma visita ao convento dos Capuchos, em Sintra, é uma viagem surpreendente no tempo e na tenacidade humana. São 5 séculos que nos transportam para um universo que praticamente se encontra nos antípodas dos valores agora dominantes: pobreza, obediência e castidade. Por outro lado, os frades franciscanos que se refugiaram aqui a partir de 1560 seguiam uma filosofia de comunhão com a natureza. Este é um dos motivos porque no convento encontramos frequentemente o recurso à cortiça para efeitos decorativos para se sentarem ou dormirem, como adianta Carla Ventura, guia da Parques de Sintra. São Francisco de Assis considerava que todas as criaturas, obra de Deus, deveriam ser irmãs entre si e respeitar-se entre si. Isto implicava uma irmandade universal entre homens, animais e plantas. Havia um respeito muito grande pela natureza. E é neste sentido que eles, dentro do voto de pobreza que faziam, conseguiam conviver com a natureza, utilizá-la, mas sem a dilapidarem, sem irem contra este princípio da irmandade universal. É o caso da utilização de cortiça. A salvaguarda da natureza permite também que toda a envolvência do convento, um bosque, seja ainda de espécies locais. O bosque que nos rodeia mantém muitas das espécies autóctones de Sintra, porque ao longo dos séculos, e é fácil olhar para uma qualquer fotografia do século XIX da Serra de Sintra e ver a serra completamente despida. Ora, isso não aconteceu aqui. Não houve o corte de árvores para se fazerem móveis, barcos, casas, e manteve-se este núcleo mais ou menos intocado da floresta relíquia de Sintra. A materialidade que nos é dada pela natureza e pelas construções do convento é também refletida nos valores espirituais que chegam aos dias de hoje numa simbologia interessante. Logo à entrada, a subida tem no alto uma cruz. Ao lado, junto de outras rochas, vemos mais 2 cruzes de menor dimensão. São apenas elas que nos dão acesso ao convento. Se formos pensar, por exemplo, no momento da crucificação de Cristo, essas 2 cruzes que estão ao lado da cruz de Cristo, que é a cruz do meio, são as cruzes que representam a via humana, o acesso humano, porque são as cruzes que simbolizam os 2 homens que foram crucificados juntamente com Cristo. A cruz central que encontramos neste terreiro das cruzes é uma cruz inacessível, não há acesso direto por aí. Representa, portanto, a via divina. Carla Ventura, que conhece bem a história do convento, chama ainda a atenção para a reformulação da ordem franciscana que deu alguma relevância ao indivíduo, à vontade de cada pessoa. O sinal da escolha do livre-arbítrio encontramos igualmente no alpendre da entrada do convento, uma cruz com uma caveira no topo de uma porta que se pode interpretar como o acesso para um universo onde se abdica dos prazeres da vida terrestre. Habitualmente eram 8 frades, depreende-se que seja este o número devido à quantidade de celas onde dormiam. Originalmente é possível que eles dormissem ainda dentro de grutas ou algo assim, mas a edificação das celas pertencerá ao mais antigo, talvez dessa altura século XVI ou eventualmente século XVII. É um lugar surpreendente. O acesso é por um corredor estreito e a entrada para cada cela era por uma porta minúscula em altura e largura. Precisavam de se ajoelhar para entrarem, obrigando-os a um gesto de humildade. A primeira reação das pessoas quando passam no corredor das celas é entrar e sair o máximo possível dentro delas. Um adulto de estatura média, por exemplo, tem sempre que se colocar de cócaras e passar de lado. Até algumas casas, alguns jovens já têm alguma dificuldade em passar por aquelas celas. Depois há uma segunda reação que é dizerem: eles eram muito pequenos e muito baixos. Não se tratava disso. A dimensão das portas, na verdade, tem a ver com a própria questão da humildade e o facto das portas serem baixas e de menor dimensão é precisamente devido à referência na Bíblia de que só os humildes passarão. A porta do céu é baixa e pequena porque só os humildes passarão. As celas são muito pequenas. Os frades dormiam no chão ou sobre uma placa de cortiça e cada compartimento tem uma janela. Na parte superior foi construído posteriormente um quarto maior, o que revela uma eventual utilização por visitantes ou peregrinos. Este foi um dos motivos da requalificação de alguns espaços ou de construções novas, como por exemplo a Capela do Horto ou a Capela da Paixão de Cristo, que se encontra logo à entrada no lado direito e está decorada com azulejos. É do século XVIII. No lado oposto temos a igreja cuja estrutura remete para a fundação do convento e de certa forma para a lenda que está na sua origem.
De acordo com a tradição, o rei Dom João III estaria aqui a caçar nesta zona da Serra de Sintra e, a certa altura, acometido de um cansaço, de sono e de necessidade de descanso, ele terá então decidido descansar debaixo de uma grande rocha, de uma sombra de uma grande rocha que aqui existiria. Isso sonhou com os anjos a ajoelharem-se perante a Santa Cruz de Cristo. Sendo Dom João III um dos reis mais fervorosamente católicos e considerando que se tratava de um símbolo, de um sinal, de uma mensagem, este sonho, terá então decidido construir aqui este convento. Pediu a um dos seus nobres de maior confiança, ao quarto vice-rei da Índia, Dom João de Castro, que fizesse esse convento. Dom João de Castro faleceu antes de conseguir cumprir essa promessa e por esse mesmo motivo passou a promessa para o seu filho Dom Álvaro de Castro, que em 1560 vai efetivamente ordenar a construção do convento aqui. Talvez esteja aqui a explicação para a pequena igreja se assemelhar a uma gruta. O altar está precisamente por baixo de uma grande rocha, que nos pode remeter então para a tal lenda da fundação do próprio convento. As celebrações religiosas eram partilhadas com peregrinos e visitantes, mas os frades mantinham o seu isolamento e ficavam no coro alto a entoar os cânticos religiosos. No entanto, o recolhimento não era total, era regular o contacto com locais e peregrinos, e este será um dos motivos que explica o tamanho da cozinha comparando com outras divisões muito mais pequenas. Os frades permaneciam aqui em recolhimento e até para tratamento médico, com pequenas enfermarias individuais, cubículos estreitos que vemos ao longo de uma passagem. Há também um espaço sem luz, a chamada Sala da Penitência, que seria mais para tratar o espírito. Ao contrário da luz no claustro, onde temos uma magnífica imagem do conjunto, do património construído e do ambiente sereno e despojado que nos envolve, ao contrário do luxo e da ostentação dos palácios de Sintra. É uma contraposição muito interessante. Temos variados públicos. Muita gente gosta de ir ver o Palácio da Pena, porque é o palácio visível, no alto da montanha, e depois temos o Convento dos Capuchos, que é um espaço completamente diferente, é um espaço onde as pessoas vêm para estar longe de tudo. Ainda hoje é um espaço que é muito sossegado, que é muito tranquilo, que tem uma envolvência em que a maior parte das pessoas se sente bastante confortável aqui. O Convento dos Capuchos está classificado como imóvel de interesse público. Após a extinção das ordens religiosas, o edifício sofreu uma profunda degradação e passou para as mãos do Estado em meados do século passado. A gestão é da Parques de Sintra, a partir de 2000, e há cerca de uma década foi iniciado um processo de restauro e requalificação para permitir igualmente a visitação.